Hoje nós vamos falar sobre a lista de serviços. Vamos falar sobre os serviços tributáveis do ISS. O objetivo desse vídeo vai ser demonstrar os serviços sujeitos ao ISS e também explicar por que a lista de serviços é considerada taxativa. Vamos ao vídeo. A lista de serviços ela fica anexa à Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 ela trata das normas gerais do ISS. Todos os municípios devem respeitar. Todos os municípios têm que seguir. Então, essa lista definiu os serviços que poderão ser tributáveis pelo ISS. Não são todos os serviços que são tributáveis pelo ISS, apenas os que estão na lista de serviços, que é uma lista fechada. Então, vamos ver. Ela é composta de 40 itens de serviço, 179 subitens definidos e, recentemente, ela foi atualizada pela Lei Complementar 157. Acrescentou alguns itens, como deu redação nova aos itens já existentes, acrescentando serviço, que são esses daqui que estão elencados aí, e depois ela incluiu outros itens que não existiam na lista, tá? Por meio da Lei Complementar 157. Vamos seguir aqui falando do caso específico nosso, aqui, que é o da construção civil. Eu vou citar esses 3 serviços que estão lá elencados lá na lista de serviço, que é da construção civil, que é o 702, 704, 705, sendo o 702 que é da execução da obra, da parte hidráulica, de elétrica, de terraplanagem, de concretagem. Esse é o item mais comum da construção civil. Tem o item 704 que é da demolição e o 705 que é reparação, conservação e reforma de prédios, pontes. E esses são os itens mais usados, que mais vamos falar nessas nossas aulas. Eu gostaria de colocar aqui o item inteiro para vocês verem, tá? Para futuramente lerem tudo, mas nós vamos comentar algumas coisinhas desses 3 itens aqui, com a redação dela cheia, tá? Então nós vamos ver que o 702 e o 705, eu deixei um trecho em vermelho que está falando justamente de uma parte que foi muito problemática, tá? Tanto para tributação, quanto em ações judiciais. Tá? Então, nós vamos ver que o 702, que é o item que é de obras de construção civil, que é o hidráulica, elétrica, nós vamos ver na parte vermelha que ele deixa claro que o material não vai ser tributado, porque ele vai ser tributado pelo ICMS, porque é mercadoria. Então, olha como é que fica a redação. Dos dois, do 702 e do 705. Os dois eu deixei em vermelho e deixei em negrito aí da palavra produzidas, que eu vou comentar aqui. Então, ele fala, no vermelho, que exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. Tá? Então, 702, 705... a mesma redação em vermelho. Por quê? Essa parte do material fornecido ela vai ser tributada pelo ICMS. Então, não vai fazer parte da base de cálculo do ISS. Tá? Então, tem um vídeo também que eu falo da base de cálculo, especificamente na construção civil. Eu especifico lá a base de cálculo na construção civil. Eu falo da redução da base de cálculo. Eu falo da presunção relativa, eu comento da base de cálculo. Tem no nosso canal esse vídeo, tá? Depois dá uma olhada, qualquer dúvida entre em contato comigo. Mas eu deixei em vermelho, vamos continuar aqui ainda, eu deixei em vermelho porque isso daqui, essa palavra fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço, isso deu muita margem a ações, Por quê? O que acontecia? Ora, ações falavam que era para cobrar o valor cheio da construção civil. O material e mais a mão de obra. Então, o material ele não era excluído. Por quê? Porque eles colocavam que não era produzido pelo prestador, tá? Que era comprado pelo prestador. Então, deu muita polêmica isso daqui. Mas até 2011 ficou esse impasse. Ora cobrava o valor cheio, ora não cobrava o material. Tá? Mas essa palavra produzidas ficou bem complicado. Mas 2011 para frente acabou, está pacificado já. Então, o material fornecido pelo prestador, tá? Independente se é produzido ou não,
tá? Esse material fornecido pelo prestador, ele vai ser considerado fora da base de cálculo, desde que o prestador prove que aquele material foi aplicado lá na obra. Tá? Então esse é um ponto que eu quero alertar aqui. O outro ponto, quando fala de construção civil, se nós falarmos em terraplanagem, na verdade nós não vamos ver a aplicação de material, nós só vamos ver mão de obra. Então é um caso de mão de obra, apenas mão de obra, não tem material. Então a base de cálculo vai ser o quê? O valor cheio. Por quê? Porque não vai ter material fornecido, não vai ter material fornecido pelo prestador num serviço que só existe mão de obra. Tá? O exemplo maior desse daqui é a terraplanagem. Tá bom? Então, esses dois alertas eu gostaria de deixar aí. Esse produzido pelo prestador e essa parte do quando não há o fornecimento de material. Tá? Esse é o básico aqui da construção civil. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. A lista nós vemos os itens e os subitens, e muitos deles têm a palavra congênere, completando aquele serviço. Tá? Então, aqui na lista, aqui eu dei alguns exemplos só, mas são vários itens e subitens que contêm essa palavra congêneres. Tá? Por que eu quero comentar isso daqui? Porque a lista de serviço ela é fechada. Nós não podemos, o ISS não pode tributar todos os serviços. Tá? Que muitos serviços são tributados pelo ICMS. Tá? O ISS ele só vai ser tributado, pode ser tributado, se for um serviço que consta nessa lista. Tá? Mas essa lista, como é que fica? Não é possível detalhar, não é possível, vamos colocar, ser tão específico numa lista, tá? Num serviço que são assemelhados. Então o que ela colocava? Congêneres, serviços congêneres. Então a lista ficou fechada realmente, taxativa, a gente fala, ela ficou uma lista taxativa, uma lista fechada, mas com essas palavras congêneres, que muitos serviços eram assemelhados que poderiam ser tributados. Tá? E nós vamos ver a sequência do que chegou na jurisprudência para decidir isso. Mas vários itens têm esse congênere. Mas a lista é fechada, o ISS só pode tributar os serviços que existem na lista. Basicamente é isso. Tá? Então agora nós vamos falar o quê? Chegou numa decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, decidindo o quê? A lista taxativa com interpretação extensiva. Vê uma interpretação extensiva. O que seria isso daí? Tá? Que a taxativa ela vai ser fechada, aquela lista, só aqueles serviços vão ser tributados. Tá? O que ela colocou aqui? É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS. Aqui se refere ao artigo 156, tá? Inciso 3 da Constituição Federal. Admitindo-se, contudo, deixei em preto ali para diferenciar, para explicar. Admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Vamos ver o que é essa interpretação extensiva, então. Lá mencionou nessa decisão recente, tá? Essa decisão é recentíssima agora. Falando o quê? A lista ela realmente é taxativa, ela é fechada. Ela é fechada. Não pode criar um outro tipo de serviço que o município criar outro tipo de serviço e querer tributar aquele serviço. Tá? Ou criar um serviço que é tributado pelo ICMS na lista de serviços do município e querer tributar. Então, não são todos os serviços que podem ser tributados. Existe essa lista anexa à Lei Complementar 116. E ela fala o quê? Lista taxativa, ela é fechada. Agora, mesmo ela sendo fechada, existem aquelas palavras congêneres, por isso que eu mostrei aqueles itens que contêm o termo congêneres. Eles falavam o quê? Ela é fechada, mas ela pode abranger, pode estender um pouquinho mais. Pode ser um pouquinho mais extensiva. Extensiva no quê? Quando existe esse termo congênere, porque são serviços muito próximos um do outro com nomes diferentes, que não vão estar na lista. Mas ela pode ser o quê? Ela é fechada, ela é taxativa, mas ela pode ser extensiva, um pouquinho o quê? Nesses serviços assemelhados. E aí essa decisão ela foi além disso daí, que ela falou que não só os serviços que existem, os congêneres,
tá? Porque nós vimos que tem os itens, nós vimos que alguns subitens e itens contêm a palavra congêneres, mas ela fala assim na decisão, ficou decidido. Não só os itens e os subitens, vamos colocar aqui, ó. Não só os itens e subitens não só os itens que contêm o congêneres, pode-se fazer essa extensão na interpretação, pode aproveitar esses serviços assemelhados, como também pode fazer essa extensão nos itens e subitens que não contêm esse termo congêneres. Então ficou um pouquinho mais abrangente, mas não deu a liberdade para o município criar qualquer serviço e colocar na lista. Tá? Então ficou o quê? A interpretação extensiva será considerada não apenas nos itens e subitens que contenham o termo congênere. Então ficou o quê? Ela ficou um pouco mais extensiva do que já era, porque esse congênere já era entendido que era uma extensão, uma interpretação extensiva. Quando contivesse esse termo congênere, poderia fazer isso daí. Hoje, com essa decisão recente, falou assim, não só esses termos que contêm esse congêneres, tá, no serviço, os outros itens também podem fazer essa interpretação extensiva, mesmo a lista sendo fechada. Apenas esses, para todos, então, é possível essa extensão, essa interpretação extensiva. Tá? Então, hoje, acho que é isso daqui mesmo da lista de serviço, mas eu estou finalizando esse assunto, mas fico à disposição para qualquer outros esclarecimentos quanto à construção civil e o ISS. Pode fazer o contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, fico à disposição, vou atender com o maior prazer. Inscreva-se no nosso canal, visite o nosso canal, veja os outros vídeos que tem lá. Nós comentamos, tem o vídeo da base de cálculo, tem outros vídeos também interessantes falando das regras gerais do ISS e outros vídeos relacionados a ISS e a construção civil. Aguardo vocês lá. Até mais!